Olá, muito boa noite. Vamos iniciar aqui a nossa live de hoje, a live da semana, onde eu trago um tema muito importante que a gente precisa atentar, né? Não só a nutrição nesse assunto é importante, mas o tema que eu trago hoje aqui e que obviamente eu vou trazer alternativas de tratamento, tanto a nível alimentar quanto a nível de suplementação, é o estresse. O estresse relacionado às doenças autoimunes. Tá mudo? Tá no volume máximo. Tá mudo? Totalmente mudo? Tá mudo, gente? Vocês estão me ouvindo? Tá ouvindo? Vocês estão me vendo e ouvindo? Me dê um feedback. Vendo e ouvindo? Estão vendo e ouvindo, gente? Vendo e ouvindo, a imagem tá normal para vocês? Então, ótimo, né? Vamos lá. Falhas técnicas fazem parte. Boa noite a todos. Vamos lá, né, gente? Então, como eu estava falando, o tema que eu trago hoje é um tema tão importante quanto a nutrição. E o detalhe importante aqui é que essa situação, o estresse emocional, ela é um gatilho muito importante, tá? Tanto no surgimento das doenças autoimunes, para quem ainda não tem esse diagnóstico, quanto para quem já tem a doença autoimune diagnosticada, está em tratamento, mas quando passa por esses períodos de estresse emocional, mesmo que a alimentação esteja em dias, né? Mesmo que todos os outros fatores ambientais estejam ok, se a pessoa passa por períodos de estresse, obrigada Maristela, esse estresse vai funcionar como um gatilho. E o que é que esse gatilho vai fazer? Ele vai gerar novas crises. Então, se a pessoa tem lá uma psoríase e ela está em processo de tratamento, né, medicamentoso, através da nutrição, tá tudo direitinho, mas ela passa por um período de estresse emocional, isso pode gerar alguma crise da psoríase, ou seja, ela vai ter alguma lesão, alguma erupção cutânea, vai inflamar aquele local, ela vai passar a ter prurido, né, que é a coceira no local, e isso pode, de curto a médio prazo, gerar uma nova crise da psoríase. Então começa tudo novamente, e aí essa pessoa vai ter que, né, ajustar a dose de medicação, muitas vezes aumentar, e ela fica nessa gangorra aí, melhora, piora, melhora, piora. Então o tema que eu vou trazer aqui hoje é um tema muito importante e que, obviamente, né, a nutrição, ela interfere aí positivamente. Ela pode trazer bons resultados para os pacientes que têm doença autoimune, qualquer doença autoimune, e que estão passando ou já passaram, ou pode acontecer aí que ninguém tá fora, né, dessa possibilidade. Todos estamos dentro das mesmas possibilidades aí de passar por situações de estresse. E essas situações de estresse, quando acontecem nessas pessoas que têm doenças autoimunes, elas trazem muitas complicações à doença, tá? E é sobre isso que eu vou falar hoje. Eu vou explicar um pouquinho sobre como de que maneira o estresse interfere aí negativamente para essas doenças. E também, óbvio, mais para o finalzinho, o que é que a nutrição pode fazer para ajudar, certo? Tanto a nível de alimentação, o que é que a gente precisa incluir na alimentação, o que é que deve ser evitado, como também quando a gente fala a nível de nutriente isolado, né? Até teve uma pessoa nos stories mais cedo que fez essa pergunta e eu respondi lá que eu ia explicar tudo isso aqui na live. Então, nutrientes isolados também funcionam muito bem nessa modulação do estresse e na modulação dessa resposta imunológica
diante do estresse, tá? Então, assim, fiquem aqui na live, já compartilhem com pessoas que têm doença autoimune, pessoas que são estressadinhas, né? Pessoas que têm um pavio curtinho, que por qualquer motivo elas já estão perdendo o autocontrole, perdendo o equilíbrio. Esse é um perfil, gente, de personalidade muito comum entre as pessoas que têm doença autoimune. Porque, como eu falei, o estresse é um fator de risco, né? Ou seja, o que é um fator de risco? O estresse é uma situação que deixa a pessoa mais vulnerável a desenvolver, não só a doença autoimune, né? Como várias outras doenças. Mas como a gente está falando aqui da doença autoimune, é o foco da live. Então, pessoas que têm o pavio curto, que são muito estressadas, que se preocupam com tudo, que querem carregar o mundo nas costas, que querem resolver o problema de todo mundo. Ou seja, pessoas que não têm um limite nessa sobrecarga emocional, tá? Elas são mais vulneráveis a desenvolverem aí, a terem o diagnóstico de doença autoimune. Até porque outros fatores ambientais que a gente já conhece, né, como a alimentação muito industrializada, muito processada, falta de nutrientes que tem ação protetora, poluição ambiental, o ar que a gente respira não é saudável, a água que a gente bebe também não, né? Excesso de aditivo químico na alimentação, de agrotóxicos, cigarro, bebida alcoólica. Então, observe o quanto de fatores ambientais já interferem naturalmente aí no nosso organismo para que a gente fique mais vulnerável a desenvolver as doenças autoimunes, né? E se essa pessoa, além de tudo isso, ela tem o paviozinho curto, ou seja, uma pessoa muito estressada, que não tem esse autocontrole emocional, né? Não sabe muito bem gerenciar essas situações, esses conflitos, o que é que acontece? Ela vai ter um fator a mais, que é muito pesado, inclusive, que é muito importante aí, dentre todos esses, tá? E esse estresse, gente, ele aumenta cortisol, né? Que é o conhecido hormônio do estresse. E a gente não pode jamais abominar o cortisol. O cortisol, ele é chamado de hormônio do estresse porque ele se eleva no nosso corpo quando a gente passa por situações de estresse. Mas ele não é ruim, ele é muito importante, tá? Ele é importante porque ele sinaliza para o nosso corpo que a gente precisa tomar uma atitude. Então, se acontece uma situação de estresse agudo, tá? Você está num lugar e de repente anunciam ali um assalto naquele lugar. Automaticamente, a gente precisa tomar uma atitude. Levantar, sair correndo, né? Ou se esconder embaixo da mesa. Alguma coisa a gente tem que fazer com o objetivo de se proteger. Então, a liberação aguda ali, aquele pico de cortisol que acontece nesse momento do estresse, é justamente para nos deixar alertas para que a gente tome uma atitude, tá? Essa elevação acontecendo ali pontualmente em um determinado momento, isolado, não é prejudicial. Inclusive é necessário, como eu acabei de falar, né? Para a nossa sobrevivência. Qual é o grande problema do estresse? É quando esse processo se torna crônico. Então, imagine essa situação de estresse aí de um assalto, como eu acabei de dar o exemplo. Ela acontecendo pontualmente, depois que a situação é resolvida, tá tudo certo, né? Tá tudo bem, tranquilo. O corpo volta ao seu normal. Mas imagine essa reação de estresse que acontece diante de um assalto, acontecendo todos os dias na vida de uma pessoa. Ou seja, a sensação de medo, sensação de ansiedade, sensação de perigo, de preocupação, né? De não descansar, de não ter tranquilidade, não. A pessoa está o tempo todo ligada em algo que pode ser que aconteça, mas que ela nem sabe que vai acontecer. Isso é muito comum também nas pessoas que têm ansiedade, né? Crises de ansiedade. Então, são pessoas que estão o tempo todo com o seu sistema nervoso em alerta, tá? E é claro que isso acontecendo dessa maneira crônica, em alguma hora, em algum momento aí, vai ter uma consequência, né? E a principal consequência, quando a gente está falando em doença autoimune aqui, que é o assunto, é que essa elevação crônica desse cortisol vai deixar o nosso sistema imunológico em alerta o tempo todo. O tempo todo ele tá ali, ó, atento, né, para reagir, atento para proteger a gente, atento para evitar
que um corpo estranho entre ali e cause algum dano. Então a gente liga um sistema de alarme, literalmente, no nosso sistema imunológico quando a gente está passando por um processo de estresse crônico. E aí o que é que acontece? Esse cortisol elevado por muito tempo, né, de forma crônica, ele vai desmetilar genes, tá? Tô falando o termo técnico, mas eu vou explicar o que é que significa isso. Vamos supor que essa pessoa não faz ideia de que ela tenha uma doença autoimune, até porque até o momento ela não teve nenhuma manifestação, né, nenhum diagnóstico, ela não sabe. Mas vamos supor que ela tem lá um genezinho defeituoso, tá? Que é um gene que vai predispor ela a desenvolver, por exemplo, artrite reumatoide. Ela tem lá um caso isolado na família dela, uma bisavó, uma tataravó, não sabemos, né? Que ela nem tem conhecimento disso. E ela tem essa predisposição a desenvolver a artrite, mas ela não sabe, ela não faz ideia, tá? Ela não tem nenhum sintoma, ela não sente dor, nada disso. E aí o que é que acontece? Se ela tem esses fatores que eu acabei de falar, né? Da alimentação, da poluição ambiental, alimentação que não é saudável, que não tem nutrientes protetores, muito industrializada, ela é fumante, ela ingere bebida alcoólica, etc. E ela é estressada cronicamente, ansiosa, preocupada demais, tá? E ela vive constantemente nessa condição de alerta do sistema imunológico. O que é que vai acontecer? O sistema imunológico, ele vai começar a se desregular, porque a pessoa já tem essa tendência, né, de ter a desregulação do sistema imunológico, que é uma característica da doença autoimune, tá? Uma das, né? E aí o que é que acontece? Essa imunidade, esse cortisol elevado que acontece por conta desse estresse crônico, ele vai acabar desmetilando esse gene defeituoso que a pessoa tem e não sabe, que é para artrite reumatoide, né? De uma forma simples, para que a gente entenda, né? É como se todos os genes eles tivessem um esparadrapo que silenciasse, tá? Então, a pessoa tem genes defeituosos ali, mas eles estão silenciados. Na maioria dos casos é isso que acontece com todos nós, né? A gente pode ter predisposição a várias doenças, mas a gente não sabe porque não tem nenhuma manifestação, nada de ruim acontece, porque esses genes defeituosos estão silenciados. Isso é comum acontecer com todo mundo. Qual é o problema do estresse nessa situação? Como eu falei, esse estresse crônico vai gerar uma elevação crônica do cortisol, que é algo totalmente antinatural, né? Não é normal, não é natural que a gente viva em constante elevação de cortisol. Como eu expliquei agora há pouco, existem momentos pontuais na vida em que a elevação do cortisol é inclusive necessária, é importante, é benéfica, tá? Mas viver constantemente com o cortisol elevado é antifisiológico, não é normal. E quando isso acontece, é um passo para as doenças. E aqui eu tô falando de doença autoimune, mas eu quero que vocês entendam que para o câncer, né, para doenças cardiovasculares, é a mesma coisa. Tudo vai depender de quê? Vai depender da predisposição que você tem. Então, se na sua família existem mais casos de doença cardíaca, a chance de você vir a desenvolver também é maior para a doença cardíaca. Se existem mais casos de câncer, a mesma coisa. E a mesma coisa com doença autoimune, tá? A base é a mesma. O que vai mudar é a doença, porque tudo vai depender da sua predisposição genética, tá? Então, nesse caso aí, o cortisol cronicamente elevado nessa pessoa do pavio curto, nessa pessoa estressada demais, preocupada demais, ansiosa demais, ela vai ligar um alerta, né? Ele vai ligar um alerta no sistema imunológico e esse sistema imunológico vai começar a reagir desesperadamente com o objetivo de nos proteger, porque naturalmente o que é que o sistema imunológico faz? Ele protege a gente da invasão de vírus, de bactérias, né? E etc., para que a gente não adoeça, não desequilibre o nosso sistema. Então, o sistema imunológico, ele entende que tem um corpo estranho ali que entrou, tá? Um vírus, por exemplo, e ele se organiza totalmente para combater, para nos proteger. Só que nesse caso, a pessoa tem a genética da doença autoimune. Uma das características da doença autoimune é um sistema imunológico desregulado, ou seja, é um sistema imunológico que não sabe quem ele vai atacar. Ele já não reconhece quem é vírus, quem é bactéria e quem é uma célula da pele, por exemplo, né? Então, o que é que acontece? Se a pessoa tem uma predisposição para ter a doença autoimune,
essa elevação crônica do cortisol vai fazer com que esse sistema imunológico fique totalmente maluco. Ele não vai saber o que fazer, tá, gente? E entendam, ele não faz isso por mal. Ele está realmente na tentativa ainda de nos proteger, só que ele não está sabendo como agir para nos proteger. E ele acaba agindo demais, agindo excessivamente, atacando células que não seriam para ele atacar. Células saudáveis do corpo, né? No caso da artrite, vamos lá, articulações, certo? O líquido sinovial que a gente tem nas articulações, que é o que permite que a gente faça esse movimento sem dor, sem problema, sem dificuldade. Quando a imunidade ataca esse líquido dessas articulações, a pessoa sente o quê? Dor para movimentar, ela tem com o tempo rigidez, né? Edema, que é aquele inchaço. Ou seja, no caso do vitiligo, um segundo exemplo, seria essa imunidade atacando os melanócitos, que são as células que a gente tem na pele, que dá essa cor moreninha da gente, né? Quem é moreninho, quem é negro, tem uma quantidade maior ou menor de melanócitos nessa produção aí da melanina. Então, quando a imunidade ataca os melanócitos e destrói, ele passa a não produzir a melanina, é aí que acontece o vitiligo, que é aquela situação em que a pessoa fica com manchas esbranquiçadas pelo corpo, né? Que também é uma doença autoimune. Mas, resumindo, ele começa a atacar desesperadamente células que não seriam para ele atacar, né? E daí vem a crise da doença autoimune. Então, se a pessoa nem imaginava que ela tinha artrite, ela vai começar a evoluir com dor articular bilateral, né? Nas duas mãos, nos dois pés, nos dois punhos. Ela vai começar a ter dificuldade de movimento, principalmente pela manhã. Ela pode começar a ter edema em algumas articulações mais inflamadas e, de repente, ela vai no médico. Ela nem imaginava que aquilo poderia estar acontecendo. E o reumatologista pede lá alguns exames, faz alguns exames físicos, identifica e diagnostica a artrite reumatoide, tá? E aí, o que é que a gente vai explicar sobre isso? O estresse foi o causador? Foi o grande responsável? Não. Mas vamos imaginar um copo que a gente está enchendo de água, né? E ele já está quase transbordando. Ele não transbordou ainda, ele está quase transbordando. E a gente coloca aquela última gota. E quando a gente coloca aquela última gota, o copo transborda e derrama a água que estava ali dentro. O estresse, a gente pode visualizar ele como essa gotinha que faltava no copo, que já estava praticamente transbordando. Então, ele vai derramar toda aquela água, tá? Ou seja, a doença vai acontecer a partir desse momento aí, em que o corpo, né, ele ultrapassou a capacidade de defesa dele. Então, esse estresse, gente, ele é muito importante. Por isso que eu tô trazendo esse assunto, né? Eu não tô falando aqui de nutrição e doença autoimune. Eu trouxe o estresse para que a gente entenda, e principalmente as pessoas que têm doença autoimune, tá? Que ele, cuidar dessa questão emocional, cuidar para evitar o estresse, saber gerenciar o estresse, é um ponto tão importante quanto a gente cuidar do que come, cuidar da alimentação, fazer atividade física. Então, gerenciar o estresse no nosso dia a dia, para quem tem doença autoimune, é extremamente importante, porque você preserva o equilíbrio do seu sistema imunológico, tá? Você mantém os seus níveis de cortisol dentro da normalidade. Então, o cortisol ele vai ter que estar elevado em momentos pontuais do dia, é importante, mas ele não vai ficar constantemente elevado, que isso é que é ruim. E, consequentemente, né, as chances dessa pessoa que tem a doença autoimune ela ter novas crises são bem menores. Uma segunda situação aqui que se aplica a mim, né, e recentemente aqui nos stories eu anunciei, porque eu tenho artrite reumatoide já há 2 anos e meio, mais ou menos, e recentemente, bem recentemente, eu descobri uma segunda doença autoimune, que é o lúpus discoide. Esse lúpus discoide é um lúpus de pele, tá? Ele não é aquele lúpus sistêmico que é mais perigoso, graças a Deus. O discoide, ele é um lúpus localizado na pele, tá? E eu apareci aqui com uma mancha no nariz, porque aqui tá com filtro, a live tá com filtro, mas essa mancha surgiu, né? E eu fui investigar na dermatologista, e quando ela fez o exame físico e fez biópsia, identificamos lá que era o lúpus discoide. Ou seja, tem tudo a ver com um momento recente que eu estava passando de estresse emocional, tá? E obviamente eu entendi na prática, né, na pele, literalmente, que essa segunda doença autoimune surgiu justamente
por essa falta de um gerenciamento do estresse, tá? E esse estresse gerou esse cortisol constantemente elevado e isso ativou um gene a mais defeituoso, que no caso aí eu tenho, né? Para o lúpus discoide. Então eu sempre chamo a atenção das pessoas, dos meus pacientes que têm doença autoimune, tá? Que cuidem dessa gestão do estresse emocional diariamente. Porque se você já tem uma doença autoimune, você pode ter 2, 3, 4. É comum isso acontecer, tá? Não é nada fora do normal. Até porque a base das doenças autoimunes é a mesma, que é a disfunção do sistema imunológico, processo inflamatório, porque todo mundo que tem doença autoimune tem um certo grau de inflamação no corpo, né? Então a gente tem que cuidar do que come, de tudo, das emoções, para desinflamar o nosso corpo o tempo todo. Os suplementos que eu vou citar daqui a pouquinho também tem como objetivo essa desinflamação, né? Para evitar que a inflamação fique ativa. E o terceiro pilar é a predisposição genética. No meu caso específico, eu tenho vários casos de doenças autoimunes na minha família, tá? Principalmente do lado materno. Então, isso tudo já me predispôs há muito tempo. E as pessoas que têm doença autoimune, que já apresentam uma doença autoimune, tem que ter muito cuidado, tá? Modulação intestinal, suplementar todos os nutrientes que são importantes, evitar os alimentos que são agressores, tá? Existe uma série de alimentos que a gente tem que excluir da alimentação, suplementar com fitoquímicos, com fitoterápicos, com nutrientes isolados, via formulação mesmo, de preferência manipulada, porque aí você consegue ingerir exatamente aqueles nutrientes que você precisa, né, de uma maneira personalizada. Enfim, tudo isso tem que ter uma avaliação de um profissional, nutricionista de preferência, para que ele te direcione da melhor forma e você consiga, né, manter a sua doença autoimune sob controle. Por quê? Porque doença autoimune não tem cura, tá? Nenhuma doença autoimune tem cura. Se vocês já ouviram falar em algum lugar que tem, não tem. A doença autoimune a gente consegue manter ela controlada. Você consegue manter a doença autoimune desligada, vamos dizer assim, né? Silenciada por um tempo, mas, né, você não vai ter crises naquele período ali, mas a doença está ali. Ela existe, ela é real. Uma pessoa que tem psoríase, por exemplo, ela pode estar gerenciando o estresse, cuidando da alimentação, fazendo as suplementações necessárias, dormindo bem, né, e tudo mais. O que é que vai acontecer com essa psoríase? Ela tá ali, tá? Mas a pessoa não vai ter lesões na pele. Essa pele vai cicatrizar com mais facilidade, tá? Não vai haver a presença de lesões ativas, aquelas lesões inflamadas que ardem, que coçam. Não vai acontecer isso, ou seja, a pessoa tem a psoríase, mas ela, nesse período, tá, ela está sob controle. A partir do momento que essa pessoa descuida da alimentação, ela passa a dormir mal, ela passa a não gerenciar o estresse, que é o que a gente está falando aqui. Ela volta a ter aquele comportamento de pavio curto, de se estressar com tudo, de se sobrecarregar com questões que não são dela, mas ela quer resolver o problema de todo mundo, né? Ela quer abraçar o mundo para fazer coisas que muitas vezes nem precisa fazer, mas ela quer fazer, quer se sobrecarregar, né? E aí ela não dorme bem. Junto a isso, vai gerar uma piora do processo de ansiedade. Ela vai querer buscar o carboidrato, o açúcar, a farinha branca, porque normalmente quando a gente tem níveis elevados de estresse e de ansiedade, né, a gente desregula os nossos eixos hormonais de neurotransmissores e a gente passa a querer buscar o prazer, a sensação de bem-estar na comida. Isso é muito normal. Então, normalmente nessas situações, a gente vai buscar o alimento açucarado, o alimento mais gorduroso e de preferência que tenha açúcar e gordura junto, né? Então, fica mais palatável ainda. E isso vai, gente, contribuir para aquele processo de inflamação que eu falei no início, que é uma base, um pilar da doença autoimune, a inflamação. Então, essa pessoa começa a desequilibrar uma coisa, que desequilibra outra, e é um efeito em cascata. E aí, de repente, ela se vê
né, num turbilhão ali de emoções mal controladas, dormindo mal, se alimentando muito mal, e ela começa a perceber o quê? Uma piora da doença. Então, se é psoríase, ela vai começar a ter erupção na pele, inflamação. Esses locais, né, ela vai ter prurido, vai ter coceira, vai ter ardência, e ali aquela ferida ela vai ficar ativa de novo. E aí o que é que muitas pessoas, na maioria das vezes, fazem nessa situação? Vai lá, aumenta a dose do corticoide. Só que, infelizmente, as medicações, aí nesse caso específico da psoríase, né, o corticoide, ele não vai tratar a causa da doença. Ele vai apenas amenizar ali o sintoma, amenizar o efeito, né, que é a lesão. Mas se essa pessoa continua nesse ritmo aí inflamatório, de desregulação da imunidade por causa do estresse, não vai ter corticoide que resolva. E essa pessoa vai se lesionar cada vez mais, ela vai se frustrar cada vez mais, porque esse tratamento aí com a medicação ele não vai ajudar e ela vai sofrer muito mais. O que eu sempre falo que o pior, né, desse descontrole é a perda de qualidade de vida que as pessoas têm. No caso da psoríase, as lesões ativas, né, elas geram muito estigma social, né, a lesão aberta. Então a pessoa muitas vezes fica usando a roupa de manga no maior calor, porque ela não quer expor a lesão. No caso do vitiligo também, tá? No caso da artrite, a pessoa fica limitada dos movimentos. Então ela não consegue fazer movimentos corriqueiros da rotina dela. Ela acorda de manhã com muita dor. Eu tenho pacientes que, quando estavam em período de crise, né, antes de fazer o acompanhamento nutricional, levava 30 minutos para levantar da cama. Porque para se mexer na cama sentia dor, né? Para esticar a perna, para levantar da cama e andar, para mexer os braços, os punhos, para fazer as atividades do dia a dia. Então, assim, é um sofrimento muito grande, tá, gente? É um comprometimento da qualidade de vida absurdo. Então eu estou pontuando aqui especificamente o estresse para chamar a atenção das pessoas que já têm doença autoimune e também daquelas que não têm, tá? Mas que tem casos na família. Porque às vezes a pessoa tem 2, 3 casos na família de doença autoimune, mas ela não dá atenção, ela acha que com ela não vai acontecer, né? E uma coisa que eu chamo a atenção, é muito provável, né, que isso aconteça, tá? Não é uma notícia ruim, não. Mas é porque cada vez mais a doença autoimune, ela tá atingindo mais pessoas. Eu tenho centenas de pacientes aí, mulheres. E eu já até fiz uma live aqui há alguns meses atrás, explicando por que as mulheres têm mais doença autoimune do que os homens. E isso tem um fator aí hormonal, genético também, né? Então, assim, tem vários casos na família, ela não tem ainda. Fique atenta, fique alerta. Já faça um trabalho preventivo, gerencie o estresse. Tá? Existem várias formas da gente gerenciar o estresse. E o estresse, eu sempre digo que é algo unânime, né? Quem hoje não se estressa, quem não tem aí fatores na vida que geram uma certa ansiedade, que geram frustração, que geram medo, preocupação. E a gente acaba tendo se consumindo emocionalmente por conta dessas questões da vida, né? E a gente muitas vezes se deixa levar por elas, por não ter esse controle, por não fazer essa gestão do estresse. E isso, gente, como eu citei, né? É uma gota d'água num copo que muitas vezes já está transbordando. Às vezes essa pessoa está cheia de fatores ambientais e ela ainda não teve o diagnóstico da doença. E se ela alimenta esse processo de estresse crônico, a chance da doença surgir é muito grande, tá certo? Então, falando bastante sobre estresse, eu peço a vocês que compartilhem aí com as pessoas, amigos, familiares, que são estressados, pessoas que têm o paviozinho curto, que se consomem demais com questões da vida, muitas vezes sem necessidade, né? E eu sou a prova viva disso. A segunda doença autoimune que eu tive o diagnóstico tem relação com essa situação de estresse, sim. Foi um diagnóstico recente, né? E para mim foi uma lição de vida. E cada vez mais, né, eu me proponho a me mobilizar para alertar as pessoas sobre isso.
principalmente os meus pacientes que já estão sendo acompanhados comigo aí, muitos, né, há muito tempo, há meses, há anos, que ficam nesse sobe e desce de emoções, não conseguem gerir o estresse adequadamente e acabam tendo... Dani Alves tem lúpus. Pois é. Então, o perigo maior, gente, da pessoa que tem uma doença autoimune é a segunda surgir. E eu digo a vocês assim, com uma visão bem realista, né? Bem verdadeira, de que é muito fácil quem tem uma doença autoimune ter o diagnóstico de uma segunda doença autoimune. Por isso que quem já tem uma doença autoimune precisa ficar muito atento em relação aos exames de sangue, todos os anticorpos possíveis, tá? Devem ser solicitados com uma certa frequência. Você tem que ter um cuidado com a alimentação, modulação do intestino, nunca deixar que os nutrientes importantes estejam deficientes. Quais seriam eles? Tem vários, né? Que a gente pode identificar sempre por exame de sangue, como por exemplo a vitamina D, vitamina B12, certo? A vitamina B9, zinco, selênio, que são os nutrientes que têm ação antioxidante, que nos protegem. Eles nunca devem estar em deficiência, em níveis mínimos. Você tem que estar sempre atenta para avaliar esses exames com frequência, tá? Para fazer a devida reposição. De preferência de forma personalizada, né? Uma prescrição manipulada, porque aí você consegue ingerir as doses que de fato você precisa, tá? E principalmente gerenciar o estresse, que é o tema da live aqui que a gente está falando, né? Gerenciar o estresse é muitíssimo importante. Se você está fazendo tudo 100%, está tomando água alcalina, comprou aquele filtro caríssimo e está usando água, até a água que você está tomando está perfeita. Mas você não consegue gerenciar suas emoções. Você não consegue ter um autocontrole para separar o que é prioridade do que não é. E você abraça o mundo e você pega os problemas de todo mundo, você potencializa os problemas que você já tem, aumentando o tamanho deles. Sinto lhe informar, você vai desregular o seu sistema imunológico. Mesmo com tudo ok, você pode desregular o sistema imunológico por conta dessa elevação crônica do cortisol. E isso não vai dar certo, tá? Você vai ter uma nova crise da doença que você já tem, ou você pode vir a ter mais cedo ou mais tarde aí um diagnóstico de uma segunda doença autoimune. Porque o corpo, ele tá o tempo todo em alerta. E vai chegar uma hora que ele não vai dar conta desse excesso de cortisol. Ele vai, né, gritar, e ele vai gritar de alguma maneira, certo? Da maneira que seja mais, como é que eu posso dizer, equivalente ali ao estresse que você tá vivendo, tá certo? Então vamos lá, né? Já falei da questão da compensação, então doença autoimune não tem cura, mas ela tem sim uma compensação. Uma coisa muitíssimo importante, que depois eu posso até fazer uma live para falar só sobre ela, ou sobre ele, né? Porque é uma vitamina, chamam de vitamina, mas na verdade não é uma vitamina, é um hormônio, que é o hormônio D, ou erroneamente chamada de vitamina D. Os níveis de vitamina D, gente, são fundamentais. Quem tem doença autoimune e quem não tem, tá? Mas depois eu posso fazer uma live só falando sobre isso. Se vocês quiserem, sugiram, me mandem lá pelo direct ou coloquem lá, né, nas enquetes dos stories, que eu posso fazer depois, inclusive chamando convidadas, médicos integrativos, que têm essa visão específica sobre a importância desse hormônio D na saúde, né, na prevenção de doenças. Eu posso convidar alguém que tenha propriedade para falar sobre isso. Mas se a pessoa tem um nível de vitamina D ou de hormônio D deficiente e junto a isso ela tem um nível de estresse muito grande, ela tem aí a faca e o queijo para desenvolver uma doença autoimune ou para piorar a doença autoimune que ela já tem, ou ter o diagnóstico de uma segunda doença autoimune. Então vamos ter cuidado, o estresse não compensa, seja pela razão que for. Eu sou a prova viva disso, conta desse segundo diagnóstico que eu tive e que foi justamente gerado por situação de estresse emocional que eu não gerenciei direito, né? E acabou que aconteceu, graças a Deus, uma forma bem amena do lúpus, não é o sistêmico, né? Mas é uma segunda doença autoimune. E isso me chamou muito a atenção, tanto para que eu possa reforçar isso na vida dos meus pacientes, quanto das pessoas que não são pacientes, mas que precisam saber
da importância dessa gestão do estresse em suas vidas, tá? Então vamos lá, né? Vou falar dos adaptógenos, dos nutrientes, dos fitoterápicos que a gente pode e deve utilizar para fazer essa gestão do estresse, para melhorar o sono, tá? Para melhorar as defesas orgânicas, já que o estresse é inevitável, muitas vezes a gente sabe que é, né? Situações cotidianas, situações da vida, que muitas vezes a gente não pode mudar. Então, o que é que a gente faz? Já que a gente não pode mudar a situação, a gente muda a forma com que a gente vê a situação. Isso é a coisa mais certa, porque muitas vezes a gente não vai conseguir mudar o contexto lá, né? É uma situação que depende de uma outra pessoa, é uma situação que depende de fatores externos que a gente não tem como controlar. Então, o que é que a gente deve fazer? Cuidar da forma com que a gente reage a essas situações. Então, do ponto de vista nutricional, tem algumas coisas que eu vou trazer aqui para vocês que são extremamente importantes, né? E quem puder já pensar nessas estratégias o quanto antes, melhor, certo? Então, eu listei aqui alguns ativos, algumas situações que a gente deve incorporar na nossa vida para fazer essa gestão do estresse, para nos proteger dos impactos negativos do estresse. Então vamos lá, do primeiro ponto aqui, os adaptógenos. Adaptógenos são o quê? São substâncias que a gente utiliza, normalmente eles são fitoterápicos, tá? E esses adaptógenos, eles são chamados assim porque eles têm a capacidade de adaptar o nosso sistema nervoso aos impactos do estresse. Então, como eu falei, se o estresse for inevitável, eu não posso mudar a situação, tranquilo. Mas eu preciso blindar o meu corpo, o meu sistema nervoso, né? O meu sistema imunológico, para que ele não sofra as consequências negativas desse estresse. Então, exemplos de adaptógenos. A rhodiola rósea, teve até vídeo aqui que eu gravei recentemente, falando que ela é um adaptógeno que eu utilizo muito na minha prática. É um fitoterápico muito versátil e extremamente eficiente quando a gente está falando de situações de estresse. Porque a rhodiola, ela vai blindar o nosso sistema nervoso central, né? Ela vai blindar o nosso sistema antioxidante e imunológico para que o estresse não gere um impacto negativo sobre eles. Então, é visível, assim, depois de mais ou menos uma semana de uso, eu ouço muitos pacientes relatarem, e eu já utilizei também a rhodiola rósea por um tempo, que a sensação, né, da situação estressante, ela diminui. Ou seja, a pessoa está passando pelas mesmas situações de estresse que ela vinha vivendo na vida cotidiana, no trabalho, etc. Mas ela nota uma clareza mental melhor para lidar com aquelas situações de estresse. É bem interessante o efeito da rhodiola. Então, ela vai te dar uma clareza mental para que você possa gerenciar o estresse de uma maneira que você não sofra os impactos dele. Você vai ter clareza mental para tomar decisões, clareza mental para não se preocupar com aquilo, né? Ou não se impactar com aquela situação. É um efeito fantástico que a rhodiola rósea causa, tá? A ashwagandha também é um outro fitoterápico que deve ser manipulado de preferência, porque a gente pode fazer ele combinado, por exemplo, com o crocus sativus, que são nomes meio diferentes, é porque são os nomes dos ativos, né, gente, dos vegetais. Então a gente pode associar mais de um, pode ser em horários separados, pode ser pela manhã, pode ser mais à noite, principalmente se o fitoterápico tem um efeito mais ansiolítico. O que é isso? Se é um fitoterápico que também ajuda no sono, aí a gente deve utilizar pela noite, né? Depois do jantar. Se é um fitoterápico, por exemplo, como a rhodiola rósea, já não é para dar sono. A rhodiola rósea, ela tem o efeito de melhorar o foco, de melhorar a atenção, de dar clareza mental. Então, o ideal para ela é que seja pela manhã. Tá? Então, cada um tem o seu horário, tem sua dose específica, cada caso é um caso, o que o seu amigo, sua amiga utilizou talvez não sirva para você, então fique atento a isso, né? Cada situação exige uma prescrição específica.
Com relação a outros fitoterápicos, aí eu já trago aqui fitoterápicos que têm realmente o efeito calmante, relaxante, que vão ajudar na melhora da qualidade do sono, tá? O mulungu, todos esses três aqui que eu trouxe, os mais importantes e os mais conhecidos, eles podem ser utilizados tanto em formulação, né, como extrato seco, aí você tem que ter prescrição profissional, ou pode ser utilizado o chá, né? E o chá é muito simples, seja qualquer desses três, a passiflora, que é o maracujá, ou a melissa ou o mulungu, uma colher de sopa, tá, da folha desidratada ali, da parte do vegetal que vai ser feito o chá, para 250 ml, 300 ml de água no máximo. Ferve primeiro a água, tá? Depois que a água estiver fervida, desliga, coloca o ativo ali, né? A parte do vegetal ali, tampa, espera uns 10 minutinhos e aí você toma o chá. Qualquer um desses três vai ajudar muito na melhora da qualidade do sono. Mas uma coisa importante aqui que eu vou chamar a atenção. A importância da higiene do sono, né? Não adianta você tomar uma rhodiola rosa pela manhã, tomar uma croxativos à noite, tomar chazinho de maracujá, ou de capim-santo, ou de melissa, e ir pra cama com o celular na mão. Ir pra cama com a TV ligada, né? Com a luz acesa. Com qualquer ponto de luz no quarto. Por quê? Porque desse jeito não vai ter o efeito esperado. A gente só produz a melatonina em escuridão absoluta, né? Você tem que ter um quarto escuro para que a melatonina possa ser produzida no horário adequado, na concentração adequada para que você possa dormir. Nesse momento você vai ter uma queda do cortisol e uma elevação da melatonina para que o sono aconteça e seja um sono de qualidade, né? Se você faz tudo isso, mas fica com celular, luz azul na cara ali, televisão acesa, luz acesa, muitas vezes olhando ali no Instagram, lendo notícias ruins, assistindo notícias na televisão que não vão te ajudar em nada, isso não vai contribuir para a qualidade do sono e você vai continuar com o processo de insônia, vai continuar sem conseguir dormir direito, sem ter um sono reparador. E qual é o grande problema disso? Se no momento que você tem que ter melatonina sendo produzida, você está tendo um nível de cortisol aumentado, você vai piorar o quadro de inflamação do seu corpo, você vai continuar com o seu sistema imunológico em alerta, tá? E aí você, mantendo essas duas situações, você não vai ter controle, não vai ter ali uma estabilização, né? Um equilíbrio da sua doença autoimune. Mas tem que dormir no escuro, Marie. Dormir com luz acesa não é legal. Enquanto o corpo identifica ali luz acesa, a melatonina não é produzida. E aí, consequentemente, você pode até dormir, mas não vai ser um sono profundo, não vai ser um sono reparador, que vai dar no mesmo. Então, muitas vezes a pessoa acorda de manhã cansada, acorda com aquela sensação de que não dormiu direito, né? E isso vai manter o nível de cortisol elevado. É uma pessoa que, por mais que ela utilize todos os suplementos, todas as medicações, a doença autoimune ela não vai conseguir ser controlada, estabilizada, tá certo? Nutrientes isolados. Quais aqueles que são mais importantes, que vale a pena uma prescrição personalizada, né? Manipulada. Zinco, selênio, manganês, vitamina C, a própria vitamina D ou hormônio D, fundamental, tá? Vitamina B12 e B9. E aí, quando eu falo de B12 e B9, o ideal é que você utilize sempre ambas em pastilha sublingual ou gotinha sublingual. Por que sublingual? Porque sublingual elas têm uma absorção mais rápida, tem um efeito melhor, tá? B12 e B9. E o magnésio, gente. Magnésio é fundamental. A última live que eu fiz aqui, acho que tem 2 semanas, foi sobre os tipos de magnésio, né? Lá eu explico a importância do magnésio, as diferentes aplicações, os tipos de magnésio. Eu desmistifico essa questão dos milhares de tipos de magnésio que existe, para a gente ver que o importante é que você suplemente o magnésio, seja o tipo que for, tá? E nesse caso aqui o magnésio é fundamental, porque ele vai melhorar essa questão da qualidade do sono, vai melhorar o relaxamento e, de uma maneira geral, isso vai melhorar a sua saúde, né? O contexto de saúde.
Ômega 3 é fundamental na modulação do estresse também, tá? A melatonina suplementada, de preferência sublingual, para dar um reforço caso você seja uma pessoa que já tem tempo que a qualidade do sono tá ruim, né? Se você tem mania de dormir com a luz acesa, como a Marie falou aqui, não tem o hábito de apagar as luzes, de fazer higiene do sono, é importante fazer. Vai ficar assim, Edna, gravada. Vou deixar no feed. É importante fazer higiene do sono, tá, gente? Porque melatonina não faz milagre, magnésio não faz milagre. Você fizer tudo isso e não fizer a higiene do sono, não vai adiantar muita coisa. Então a melatonina, nesse período inicial, pelo menos, para dar um impulso na melhora da qualidade do sono, é importante. Mas não há necessidade de ficar utilizando a melatonina a vida toda. Você tem que continuar esse processo fazendo aí, praticando diariamente a higiene do sono. Respiração abdominal, alongamento, na cama mesmo. Faz um alongamentozinho, bota uma musiquinha relaxante. A aromaterapia, eu amo, né? A aromaterapia tem alguns óleos essenciais que você pode utilizar em difusor no quarto. Você pode pingar 2 gotinhas no travesseiro ou colocar num chumaçozinho de algodão embaixo do travesseiro. A lavanda, por exemplo, é sensacional. Ela tem um efeito, né, no relaxamento, tem um efeito ansiolítico, vai melhorar a qualidade do sono, vai tornar mais rápido que você pegue no sono, tá? De forma mais rápida e vai contribuir aí para um sono profundo. Então imagine se você combinar todos esses fatores, olha que maravilha. A alimentação, os suplementos, os adaptógenos, os fitoterápicos, o chazinho, uma leitura calmante quando você chegar na cama, deixar o celular fora do quarto, não ligar a televisão, fazer respiração abdominal, porque isso gera muito relaxamento. Você consegue oxigenar melhor, né, o seu cérebro, você consegue oxigenar melhor o dedinho do seu pé. Porque se você está fazendo respiração profunda, né, todo o seu corpo vai ser melhor oxigenado. Lembrando que durante o dia a gente não respira direito, né? É aquela respiração superficial, muitas vezes pela boca, porque a gente está ali no corre-corre e nem lembra que está respirando. Aí respira de qualquer jeito. Então você tem que aproveitar esse momento antes de dormir para, não vou dizer que você compense, né, toda a respiração inadequada que você teve durante o dia, mas aproveitar esse momento para fazer respiração abdominal, respiração profunda, para melhorar essa oxigenação do seu corpo e também ajudar no relaxamento, né, para pegar no sono mais rápido. Coenzima Q10, sensacional, não necessariamente aí para o sono, tá? Mas a coenzima Q10 é um antioxidante muito importante, tem ação anti-inflamatória potente. Então, dentro dessas mudanças positivas que você vai fazer, incluir a coenzima Q10 é necessária, né, para fazer essa modulação. O NAC, que é a N-acetilcisteína, que também tem uma ação importante antioxidante, que vai ajudar também nesse processo aí anti-inflamatório, né, para compensar a sua doença autoimune. Meditação em algum horário do dia é muito importante, independente da sua religião. Meditar independe da religião que você tem, independe da crença que você tem. Meditar é um momento em que você esvazia a mente, em que você respira, em que você desliga das questões ali do dia a dia, e isso vai contribuir diretamente para esse processo anti-inflamatório que é tão necessário na doença autoimune, né? Atividade física regular, e eu sempre falo que o importante da atividade física é que seja uma atividade que você goste. Não adianta fazer uma atividade física por obrigação, porque tem que fazer. Por quê? Porque se você faz atividade física com essa ideia, né, com esse pensamento, essa atividade física vai passar a ser mais um fator de estresse na sua vida. E como você já tem vários, né, você não precisa de mais um. Então você tem que buscar uma atividade física que você goste, que você faça porque você se sente bem. Dessa forma, o momento de fazer atividade física vai ser um momento bom, vai ser um momento de diversão, um momento de relaxamento. E isso vai contribuir muito também, né, para o controle do estresse e automaticamente para manter a sua doença autoimune compensada. Terapias integrativas, tem várias hoje em dia, né? Eu até citei aqui
os óleos essenciais, a aromaterapia, é um tipo de terapia integrativa, mas existe aí a cromoterapia, que é a terapia pelas cores, né? A auricoloterapia, que é aquela acupuntura feita na orelha. Tem a iridologia, que é a avaliação da íris, do olho. Tem várias outras, né, que são consideradas integrativas e que você pode buscar como forma também terapêutica. A gente fala da terapia, das terapias integrativas, tem a psicoterapia, né, que é a terapia feita com psicólogo, que também, se você se identifica com esse tipo de tratamento, é válido. Eu sempre digo que a terapia é aquela terapia que te dá resultado, tá? Seja ela qual for. Se ela te traz bem-estar, se ela te ajuda a resolver suas questões emocionais, seus medos, suas situações estressantes, essa é a terapia boa. Não tem uma terapia que seja boa para todo mundo. Você tem que buscar aquilo que te dá um resultado. Se a terapia que você buscou tá te dando um resultado, tá te ajudando no autoconhecimento, pronto, tá resolvido o problema. É essa terapia que você tem que manter, né? Tô com uma paciente que chegou na sexta-feira, dificuldade para dormir. Tem lúpus e hipotireoidismo. Investigar, Marie, se esse hipotireoidismo é Hashimoto. Então você tem que ver se ela tem os anticorpos, tá? Anti-TPO, anti-tireoglobulina. Se ela não trouxe esses resultados, você precisa pedir. Porque se ela já está com hipotireoidismo tendo lúpus, pode ser que esse hipotireoidismo seja autoimune. Então investigue para que você possa tratar os dois. As duas doenças autoimunes. Certo, gente? Então é isso. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta em particular, mandem lá pelo direct, tá? Podem chamar pelo direct. E a live vai ficar gravada aqui no feed. Boa noite. A live vai ficar gravada aqui no feed. Compartilhem aí com as pessoas que vocês conhecem, que tem doença autoimune, que tem casos na família, tá? Porque muitas vezes um conteúdo desse, como uma live dessa, pode ser muito esclarecedor para alguém que não faz ideia, né, dos riscos que pode estar correndo. Para a pessoa entender o peso que o estresse emocional tem aí na saúde, não é brincadeira, né? O estresse emocional crônico, ele é o maior causador de doenças hoje em dia. É claro que a alimentação tem seu lugar, né? A poluição ambiental, tudo isso tem uma importância, a gente sabe, mas o estresse, gente, é o que mais está adoecendo as pessoas atualmente. Essa falta de gerenciamento emocional é o que mais tem adoecido as pessoas, e principalmente quem tem doença autoimune, para que a gente consiga mantê-la sob controle e para que a gente evite o surgimento de uma segunda doença autoimune, vamos gerenciar o nosso estresse. Não vale a pena, né? Que isso sirva aí para todo mundo refletir e passar adiante. Compartilhem essa live com quem vocês conhecem, manda lá no grupo do WhatsApp, manda pelo direct para as pessoas, para que a gente possa levar essa informação, né, para pessoas que precisem e que seja uma informação também útil para elas, tá bom? Obrigada a todos que ficaram aqui até o final. A live vai ficar gravada no feed, depois assiste, comenta, compartilha. Um grande beijo e até a semana que vem.